Comprar um imóvel diretamente ou investir através de fundos imobiliários? Qual é a melhor opção? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e você está assistindo a mais um vídeo do canal Clube do Valor. Para quem não me conhece, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e autor do blog Clube do Valor. E nos próximos minutos eu quero fazer um comparativo entre duas das principais formas de se investir em imóveis: comprando diretamente ou investindo através de fundos imobiliários. Sabendo que os imóveis representam um dos investimentos preferidos dos brasileiros, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui pode ser interessante para muita gente. Por isso, eu aproveito para te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades e compartilhar também esse vídeo com aqueles que você acha que também tem essa dúvida. E não esqueça também de ativar o sininho que tem ali do lado do botão de like para ser notificado com os próximos vídeos. Então, roda a vinheta aí que eu já volto aqui com o conteúdo de hoje. Muita gente tem o desejo ardente de investir em imóveis, mas não tem nem ideia por onde começar. Alguns pensam que é só juntar uma boa grana, comprar uma casa, um apartamento, um imóvel comercial e vender por um preço mais alto do que pagou. Ou simplesmente botar para alugar e tentar viver com a renda oriunda desse aluguel. Simples assim. Essas pessoas talvez nem imaginem que é possível investir em imóveis de outra forma. E aquelas que imaginam que dá para investir de outra forma, talvez não conheçam bem todas as vantagens do mercado de fundos imobiliários. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou fazer um comparativo, um verdadeiro cabo de guerra entre as duas principais formas de se investir em imóveis. Essa minha análise aqui vai levar em conta os principais pontos em comum entre essas duas formas de investimento. Com as informações que eu vou compartilhar com você, você vai ter muita clareza sobre qual é a melhor forma de entrar nesse mercado para você. Mas antes, como eu sempre faço aqui nos vídeos do Clube do Valor, eu quero dar algumas explicações breves aqui sobre o tema. A primeira delas é: mas o que diabos é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ou fundo de investimento imobiliário, também conhecido pela sigla FII, ou pronúncia FI, é um ativo de renda variável que representa a comunhão de recursos de vários investidores com o objetivo de investir, evidentemente, no mercado imobiliário. Eles são negociados na bolsa de valores exatamente da mesma forma que as ações. E assim como as ações, o preço das suas cotas variam diariamente de acordo com a oferta e com a demanda. Eles são marcados a mercado toda hora. Você pode abrir o seu home broker da corretora, ver ali quanto está valendo cada um dos fundos imobiliários que você possui ou que você está interessado em adquirir. Esse fato de ser listado em bolsa e funcionar como uma ação significa dizer que você pode comprar um fundo imobiliário hoje e amanhã ver esse fundo imobiliário, as cotas desse fundo se desvalorizar. Ou seja, é um investimento que, assim como o mercado acionário, deve ser tratado num horizonte de longo prazo. Não invista dinheiro do curto prazo, pelo amor de Deus, em fundos imobiliários. A dinâmica de funcionamento é bastante similar com a de outros fundos. A gente tem o papel da administradora, que é quem cuida da parte burocrática e jurídica, o papel da gestora, que administra a carteira do fundo e toma as decisões, e os cotistas, que são os investidores que aplicam dinheiro no fundo. Nos casos dos fundos imobiliários, é bem comum que a gestora e a administradora sejam empresas do mesmo grupo. Bom, agora que estamos todos aqui na mesma página, vamos aos pontos que são importantes diferenciar entre o investimento direto em imóveis e o investimento em imóveis através de fundos imobiliários. Ponto número 1, preço. Quem deseja comprar um imóvel físico geralmente tem duas alternativas: ou financiar ou comprar à vista. Nessas duas situações é preciso ter bastante dinheiro, seja para pagar inteiramente pelo bem, seja para dar um bom montante de entrada. No caso dos fundos imobiliários, o esquema é totalmente diferente. Como investidor, ele não está comprando o imóvel diretamente, mas sim uma cota de um fundo que possui um ou vários imóveis. O preço para investir é muito mais baixo. É possível investir em fundos imobiliários com valores que começam a partir de poucos reais, como 100, 50, até mesmo 20. É claro que a gente tem que levar em consideração aqui que cada compra vai ter uma nota de corretagem, vai ter um custo de corretagem. A gente também tem que diluir esse custo de corretagem no custo de compra de um fundo imobiliário. E também, preciso citar que existem outros fundos com uma cota que custa um pouco mais, R$1.000, R$2.000, mas é possível, investir com muito menos em fundos imobiliários do que em imóveis diretamente. Por exemplo, em vez de desembolsar, R$200 mil para comprar diretamente um imóvel ou pagar 50 mil de entrada, dá para começar com muito pouco o seu investimento em fundo imobiliário e ainda assim fazer uma boa diversificação.
Ponto número 2, custo. Por mais que você ainda não tenha um imóvel para investimento, eu tenho certeza que você sabe que há custos bastante altos às vezes para manter um imóvel. Se esse imóvel ainda não estiver sendo alugado ou você estiver tentando vender, você tem custos de manutenção, IPTU, condomínio e às vezes até algumas melhorias e reformas. Quando ele finalmente for alugado ou vendido, o investidor talvez tenha que pagar ainda o custo do corretor ou uma taxa para imobiliária, pode chegar até uns 6%. Isso aqui sem falar no ITBI, no caso de venda, é um tributo que varia de cidade para cidade e pode chegar a uns 3% do valor do imóvel. Se ele for alugado, o proprietário ainda vai ter que pagar o imposto caso o valor do aluguel seja maior do que mais ou menos R$ 1.900 por mês. Quando a gente fala de imposto, a gente fala na tabela do imposto de renda de pessoa física, cujas alíquotas variam aí de 7,5% a 22,5%, e quanto maior o aluguel, maior a fatia do imposto. Bom, e nos fundos imobiliários, como tudo isso funciona? Felizmente, o cenário aqui é bem mais simples. Como em qualquer fundo, o investidor vai ter que pagar taxa de administração. No caso dos FIIs, esse custo em geral é baixo, especialmente se a gente for comparar com o pagamento que o investidor direto em imóveis deve arcar para a imobiliária ou para o corretor. E pode variar ali entre 0,25% e até uns casos mais caros de 3% sobre o valor do fundo imobiliário. Já que os fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores, também tem a taxa de corretagem, que eu citei agora há pouco, e ela incide a cada ordem de compra ou venda de fundo. Porém, quando a gente fala em corretagem, é sempre bom lembrar que algumas corretoras têm custos bem baixos de corretagem e outras estão até cobrando taxa zero de corretagem para fundos imobiliários. Vale a pena ficar de olho nisso. Aliás, a gente fala bastante sobre como escolher uma corretora no vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você conhecer. Bom, seguindo aqui sobre os fundos imobiliários. A tributação do imposto de renda só incide sobre o lucro no caso das vendas das cotas. No caso dos FIIs, a alíquota é sempre de 20%. Mas o mais interessante é que o rendimento proveniente dos imóveis é totalmente isento de IR. Ou seja, se ao investir em um imóvel você pode ter que pagar o imposto para receber aluguéis, isso não vai acontecer com fundos imobiliários. Ponto número 3, rentabilidade. No caso de um imóvel para aluguel, o investidor geralmente consegue receber cerca de 0,3% a 0,5% em média do valor total investido no imóvel como forma de aluguel mensal. Isso significa que um imóvel de R$1 milhão pode estar pagando aí cerca de 3 a 5 mil reais por mês para o seu investidor, em aluguel isso. Além disso, também temos a valorização ou desvalorização do imóvel. De acordo com o índice FIPZAP, criado para medir a valorização do setor imobiliário, o acumulado dos últimos 12 meses foi uma queda nos preços de cerca de 0,7%, como mostra o gráfico que está na tela agora. Mas falando dos últimos 6 anos, temos uma alta ali de quase 30%, como mostra esse outro gráfico que vai aparecer na tela agora. Em se tratando dos fundos imobiliários, o cálculo de rentabilidade é bem diferente e vai depender do valor que o investidor pagou pela cota do fundo. Como a gente fala de renda variável, pode ser que o investidor pague mais ou menos no valor de sua participação no fundo imobiliário. Como o fundo distribui exatamente o mesmo valor para todos os cotistas mensalmente, a distribuição mensal por cota, como por exemplo, X reais de rendimentos por cada cota, aqueles que pagaram um valor mais baixo pela cota vão ter uma rentabilidade maior em percentual ao preço de aquisição da cota. E quem tem mais cotas vai receber mais vezes o mesmo valor. Nos fundos, a valorização impacta o preço da cota, podendo aumentar ou diminuir o seu valor de acordo com vários fatores, incluindo alguns que também afetam diretamente o investidor que comprou o imóvel por conta própria. Ponto número 4, liquidez. A liquidez provavelmente é o ponto que mais diferencia as duas formas de investir. Se você tem um imóvel próprio e precisa vendê-lo, sabe que pode levar um tempo até encontrar um comprador que esteja disposto a pagar o preço que você está disposto a vender. Esse tempo aí pode variar bastante, de algumas semanas até alguns anos. E para mim esse é um dos principais problemas para quem investe diretamente em imóveis. Imagina que de repente você precisa de dinheiro e seu único bem é um imóvel. Para ter essa grana, você vai precisar esperar até esse imóvel ser vendido e talvez por um preço mais baixo do que você queria, ou ainda baixar o preço lá para vender ou tentar vender um pouco mais rápido, mas sem a garantia de que vai aparecer um comprador. E também não é possível de se desfazer de parte do imóvel, vendendo apenas a sala ou o banheiro. É preciso vender todo o imóvel, mesmo que você não esteja precisando de tanto dinheiro assim. Como você deve estar imaginando, com os fundos imobiliários é bem diferente. Como esse é um ativo negociado na Bolsa de Valores, há vários investidores buscando novos
novas oportunidades todos os dias. Dependendo do fundo, a liquidez pode ser bem alta, sendo possível vender as suas cotas em apenas alguns minutos. Porém, ainda assim, você vai ter que esperar por 3 dias úteis até que o dinheiro apareça na sua conta, na conta da sua corretora. Mas ainda há outro ponto importante. Já que os fundos são negociados por cotas, o investidor que deseja pode vender uma quantidade específica de cotas. Digamos que você tenha 100 cotas do fundo X e também esteja precisando de dinheiro. Você calcula que se vender metade das suas cotas, já vai ter toda a grana que você precisa. Com os FIIs, você pode fazer exatamente isso e ainda manter as outras 50 cotas rendendo normalmente. Ponto número 5, risco. Em se tratando de riscos, há ressalvas importantes nas duas formas de se investir. Quem compra um imóvel diretamente corre o risco de não conseguir alugá-lo ou vendê-lo quando precisa. No caso do aluguel, o investidor ainda corre o risco de pegar um inquilino que pode ter dificuldade de fazer os pagamentos mensais. Tipo o senhor Madruga, chegou a dever 14 meses de aluguel. Outro grande problema é que geralmente as pessoas têm poucos imóveis para investimentos, quando não apenas um. Se isso acontecer com seu único imóvel, isso significa que as coisas não vão nada bem. Aqui no Clube do Valor e na AGM Brasil, mais de uma vez tivemos casos de clientes que tiveram uma grande queda na sua renda passiva mensal, porque ela dependia, em grande parte, de um grande imóvel que foi desocupado. No caso dos fundos imobiliários, essa mesma situação pode se repetir, mas ela é perfeitamente possível de ser contornada. Como o investidor pode comprar cotas de vários fundos e fazer uma diversificação maior, isso acaba diminuindo o risco do investimento. Mas o imóvel também não corre o risco de ficar vago? Sim, mas a diversificação também ajuda nesse sentido. Como muitos fundos imobiliários são donos de shopping centers, prédios comerciais, galpões logísticos, universidades e até outros imóveis com muitos inquilinos, um lote vago ou outro não vai prejudicar tanto assim a rentabilidade do investimento se e somente se você comprar cotas de vários fundos e promover uma boa diversificação da sua carteira de fundos imobiliários. Porém, é preciso saber muito bem escolher o seu fundo imobiliário para conseguir fugir desses riscos inerentes ao segmento, que por sinal eu explico melhor nesse vídeo aqui. Ponto número 6, burocracia. Por fim, temos a burocracia. Quem já comprou ou financiou um imóvel sabe como é burocrático todo esse processo. É papelada pra lá, papelada pra cá, assinatura, rúbrica, um monte de documento, vistoria e um mar de complicações que parece não ter fim. É claro que a imobiliária ou o corretor, eles podem te dar uma mãozinha nessa hora, mas aí tem aquela questão do custo desses profissionais. Em se tratando dos fundos imobiliários, o processo é infinitamente mais simples. Se você tiver dinheiro na conta da sua corretora, é só acessar o home broker, emitir uma ordem de compra e pronto. Você já comprou a sua participação em imóveis. É claro que aqui pode ter um detalhe ou outro e também você vai receber um monte de cartas mensalmente, mas nem se compara à dificuldade que acontece ao investirmos diretamente num imóvel. A burocracia é muito menor. Bom, esse foi o meu comparativo entre investir diretamente em um imóvel ou através de fundos imobiliários. Aqui eu comparei os principais pontos em comum dessas duas formas de investimento, levando em conta o preço, o custo, a rentabilidade, a liquidez, o risco e a burocracia. Eu sei que parece que eu estou desencorajando você e qualquer um a investir diretamente em imóveis, mas esse não é o meu objetivo aqui. O que eu quero com esse vídeo é mostrar que há diferenças significativas entre essas duas formas de se investir e que em boa parte das vezes comprar cotas em fundos imobiliários é a melhor forma de se investir em imóveis, pelo menos na minha visão. Se esse assunto chamou a sua atenção, eu te convido então a conferir um mega artigo que eu escrevi com um passo a passo completo sobre como investir em fundos imobiliários. O link está no card aqui em cima e também na descrição desse vídeo aqui. E agora é com você. Compartilhe aqui nos comentários qual desses 6 pontos mais te chamou a atenção e se você investe ou não em fundos imobiliários ou imóveis. E se a sua dúvida for mais pessoal e você não quiser expor ela nos comentários, mande um e-mail para allo@clubedovalor.com.br. Um grande abraço e até a próxima!